É emocionante, porque há 35 anos, a primeira palestra espírita que eu ouvi, eu estava na terceira ou quarta fileira aí, desse lado. Foi a primeira palestra espírita que eu ouvi, foi numa quinta-feira, há 35 anos atrás, no Grupo Espírita Fabiano. Eu tinha 14 anos de idade. O seu José Salomão fez a palestra e o tema foi perdão. Alguém quer adivinhar qual é o tema de hoje? Eu não podia deixar passar esta, né? E o meu primeiro trabalho aqui, ia falar agremiação, olha, agremiação, que eu sou da agremiação espírita Pedro II, que aliás, o Fabiano nasceu lá na agremiação, porque na década de 70, eu tive até com o seu Paulo Afonso, e pegando um depoimento dele, o Fabiano funcionou na agremiação utilizando o salão na década de 70. Então, quer dizer, na verdade eu nem saí daqui. Acho que eu voltei, nunca saí da casa de Fabiano. Mas o meu primeiro trabalho nessa casa foi na livraria. E foi com o seu Luiz, não sei se vocês lembram, desencarnou pouco tempo depois. E eu trabalhei na livraria, e o primeiro livro espírita que eu ganhei, quando eu entrei na livraria agora, eu vi Coração e Vida, Maria Dolores, Psicografia de Franciscano Xavier, né? Ainda bem que no espiritismo não tem coincidência. Então, quer dizer, vejam como fui bem recebido. E desculpem se as minhas palavras não foi agradecer por estar aqui, ter a oportunidade de trabalho e de falar sobre o Evangelho, que realmente trabalhar nesses tempos pela caridade é realmente um grande privilégio pela necessidade que nós temos da nossa renovação. Então, estar aqui com essa oportunidade, eu só tenho que agradecer à casa e a todos que nela trabalham. Eu aprendi Espiritismo aqui, da mocidade, então em 1977, fiquei aqui até 1984, mais ou menos. Tem alguém dessa época aqui? Não? Bacana. Mas aí tem o André, né? O André está aqui, né? Pessoal, Jaqueline, né? Ainda tem muita gente. Então, quer dizer, eu estou bem acolhido. Vamos então começar a falar. E nós não vamos falar propriamente perdão das ofensas na sua especificidade. A gente vai falar do capítulo 10 inteiro. Puxa vida, então ele quer ficar aqui, né, muito tempo. Não, não é isso. Nós vamos tratar de alguns assuntos, nós vamos conversar sobre alguns aspectos desse capítulo, né, para a gente pensar um pouco sobre o Evangelho, a gente pensar um pouco sobre a aplicação do Evangelho nas nossas vidas. Algumas particularidades, algumas coisas que nós sofremos ao longo da nossa vida e que a gente pode aplicar e tirar um grande ensinamento para nós continuarmos na nossa caminhada. Então, o capítulo 10 é Bem-aventurados que são misericordiosos. E a gente começa a pensar sobre a palavra misericórdia. Misericórdia é a conjunção de duas palavras, uma palavra composta. Misere e cordes. Cordes, eu acho que já dá para saber o que é, né? Coração. Coração, sentimento. Misere é você ser digno de, é você merecer. Então, misericórdia é merecer sentimento, é merecer compaixão. Então, olha só o que Jesus diz, né? Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E tem uma fala linda do Evangelho que fala assim: o céu nunca está pobre de misericórdia. Eu acho lindo isso. Deus sempre tem a nos oferecer misericórdia. Ou seja, todos nós, sem exceção de ninguém neste planeta, neste mundo, seja encarnado ou desencarnado, está isento de receber misericórdia. Ou seja, todos nós somos dignos de receber sentimento, de receber compaixão, de receber amor. Todos nós somos dignos. Todos nós, sem exceção de ninguém. E por que a gente está dizendo isso? Há
uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala como Jesus entendia caridade. Como é que ele entendia caridade? E aí os Espíritos respondem da seguinte maneira: benevolência para com todos, ou seja, bem, o bem supremo para todos, sem exceção. A segunda é mais interessante: indulgência para com as imperfeições alheias. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Imperfeições para com as imperfeições alheias. O perdão tem muito a ver com indulgência. Indulgência é o quê? É sempre deixar passar. É sempre relevar. Sempre. Sem exceção. Indulgência para com imperfeições alheias. E aí sim, a terceira é perdão das ofensas. E aí é interessante a gente pensar da seguinte maneira: Jesus, quando fala da caridade, ele coloca duas ações que vão se surtir externamente, ou seja, a benevolência e a indulgência. E tem uma ação que é interna, perdão das ofensas. Essa ação é interna. Essa é uma ação que é trabalhada de dentro para fora, mas num trabalho muito particular. E a gente vai ver ao longo do estudo essa particularidade, esse trabalho interno que a gente tem que fazer para obter misericórdia e para alcançar o perdão. A gente coloca sempre o perdão como uma coisa externa, né? Eu vou perdoar o outro. A gente não perdoa o outro. A gente trabalha o perdão dentro da gente. A gente vai entender melhor isto. Nós vamos começar pelo item 3, em que Jesus fala o seguinte, e aí entra, olha, foi interessante, porque eu estava sentado por aí, e aí o seu José, chama de seu José, seu Salomão, né? As pessoas conhecem ele como Salomão, ele chega e me pergunta o seguinte, um menino de 14 anos, aí chega, Jesus então disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. Quanto é 70 vezes 7, Henrique? Eu fiquei branco. Eu não respondi. Isso é maldade com o adolescente, né? Assim, de repente. Mas o que aconteceu? A lição é a seguinte. Se contra vós pecou o nosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, e só a sós com ele, isso já dá um comentário tanto que a gente tem que pensar. Então, olha só, se a gente fizer alguma coisa contra o nosso irmão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar sós com ele. Tem que esperar o momento certo. Porque falar sós não é chamar ele num canto. Né? É que, né, os profissionais chamam de time, né? Aquele negócio, né, você chegar no momento certo, na hora certa. Você esperar, né, aquele momento em que ele vai compreender aquilo que você quer falar com ele. E isso requer alguma sensibilidade. A gente tem que pedir muito a Deus para que no momento que a gente for falar com alguém em que houve alguma contenda, nós temos ansiedade, né, de resolver logo a situação. Ou às vezes a gente vai deixando para depois e para depois. Não, a gente tem que perceber o momento correto. Às vezes não é um momento exato, o momento que está tudo, vamos dizer assim, fresco. Às vezes a gente tem que deixar realmente o tempo passar um pouco, mas é importante que a gente o chame particularmente. Isso aí realmente é um conselho muito precioso de Jesus. Mas ele continua. Se vos atender, quer dizer, se esse irmão atender a esse pedido de estarmos com ele em particular, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu então Jesus: Não vos digo que perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E aí começa aquela discussão. Perdoar então 490 vezes? E aí eu tive uma ideia fantástica. Ninguém gostou da minha ideia. Nós fabricarmos ímãs de geladeira com escrito assim, né, vezes perdoadas, e colocar lá de 1 a 490. E a gente ia marcando, né? Ninguém gostou da minha ideia. E ainda bem que não gostou. Porque
Se vocês pensarem bem, vamos pensar numa profissão assim de atendente, aquelas atendentes de telemarketing. Quantas pessoas elas atendem por dia? Muitas, muitas pessoas. E digamos que elas sejam cristianizadas, estejam praticando o evangelho. Já pensou quantas vezes elas têm que perdoar por dia aquelas pessoas que são impacientes e que não devemos ser, né? Nós devemos tratar, né, com educação a todos aqueles que estão conosco, mas quantos, né, falam desavenças, gritam, são indelicadas, e ela tem que perdoar. Então, olha só, a ideia do imã não vai dar certo, porque 490 vai ser muito pouco. Então, realmente não foi isso que Jesus quis dizer. Mas aí tem outra interpretação, né? Na época de Jesus, né, o número 7, ou pelo menos a formação que nós conhecemos como 7, e a gente tem aquele problema das interpretações do Evangelho, mas o número 7 que significava assim um número indeterminado, né, porque não existia infinito naquela época. Bom, também é uma interpretação. E aí vem outra interpretação também, né? Do número 490 mesmo, na época de Jesus. Né? A época de Jesus, ninguém contava tanta coisa assim, não existia produção em série, né? Não existia um número acima de 100, né? Que eles pudessem visualizar, tocar, imaginar. Então 490 era um número assim, incomensurável na cabeça deles. Mas ainda tem outra interpretação, que essa Paulo nos apresenta aqui no Evangelho. Por quê? Paulo, claro que Paulo aqui está em espírito, né? Mas o Paulo ele teve acesso às escrituras originais. Ele estudou, ele ficou 3 anos no deserto estudando as escrituras originais. Então a gente não pode duvidar da palavra dele. E olha o que ele diz. Isso vai estar lá no item 14, perdão das ofensas. A gente até fala, puxa, o Paulo escrevia só aquelas epístolas, né, rapidinho? Não, aqui, ó, ele escreve um texto inteiro. Olha só, né, Paulo das epístolas já não é mais aquele Paulo. Ele fala o seguinte, ó, ele vai comentando que Jesus, ele responde a Pedro, Jesus responde a Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Ou seja, você vai, a cada injúria, perdoar tantas vezes quanto forem necessários. Este é o grande ensinamento. Porque o que acontece? Uma só injúria, às vezes a gente perdoa, mas acontece da ser a mesma. Mas a gente já perdoou aquela, vai perdoar novamente? Vai, tantas vezes quanto forem necessárias. Então, o perdão é algo ilimitado, é algo que a gente tem que trabalhar dentro de nós. E o que acontece? Olha só o que ele fala aqui, isso é muito interessante. O esquecimento de si mesmo que vai tornar a criatura invulnerável ao ataque. Ou seja, nós vamos nos trabalhando de tal forma que, ao chegar um certo momento, a gente já não liga mais para isso. A gente já está, a palavra, treinado. A gente já está, não é acostumado. A gente não acostuma a ser maltratado, não é isso. A gente treina para isso e a gente compreende o irmão, a gente começa a entender por que está acontecendo isso com ele. Esse é o mecanismo do perdão. Então, como a gente disse antes, é o mecanismo interno, é um trabalho interno, onde você vai se trabalhar, vai se educar a compreender o outro, e a hora que vier a injúria, você já sabe o que está acontecendo. E você já está o quê? Educado para reagir daquela forma, com amor. Vamos continuar? A gente está só, olha só, a gente não está estudando a fundo os itens, a gente só está passeando. É um passeio pelo capítulo 10. Né? O que convida a todos depois ao quê? A fazer a leitura, a estudar, né? No Evangelho do Lar, pegar os itens, procurar aprofundar mais
né, cada frase do Evangelho a gente pode perder horas discutindo. Isso é muito gostoso. Bom, o segundo item aqui que nós vamos discutir é a reconciliação com os adversários. E aí disse Jesus o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto todos estáis a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. O que chama a nossa atenção nessa passagem aí? É Jesus nos conclamando a ser rápidos, rapidez. Nós temos que ser rápidos a fazer isso. Por que será que ele disse isso para a gente? Simples. Alguém aqui sabe o dia, a hora, o momento que nós vamos desencarnar? Ninguém sabe. A gente não sabe o momento que a gente vai deixar o nosso corpo físico. E aí vai que acontece alguma coisa, nós nos aborrecemos com alguém, e aí nós vamos deixando passar, e aí a gente desencarna e não resolve. A gente não vai conseguir resolver. E sabe o que os espíritos falam? Quer dizer, Kardec aqui vai comentar no Evangelho, o grande problema de desobsessão, de desencarnado para encarnado, está justamente nesse problema, nesse item. Quando a gente não resolve esses problemas enquanto está encarnado. A gente leva o problema adiante. Vai que a pessoa, nós ou a pessoa desencarna, e aí, olha só, um obsessor é gratuito para você, trazendo todos aqueles problemas que nós conhecemos. Não sei se vocês já viram, né? É muito comum em livro, desenho animado, os fantasmas que ficam arrastando as correntes, né? Não tem nada mais significativo do que aquilo. Aqueles fantasmas que estão arrastando as correntes são o quê? São os fantasmas presos aos seus compromissos, presos às suas mágoas. E geralmente eles têm que resolver esse problema para poderem se libertar. Né? Então vejam como, né, essas fantasias, né, essas imagens, ainda que de desenhos animados, de ficção, trazem toda essa verdade. E não só, né, o desencarnado fica com essas correntes, nós também, arrastando corrente, sofrendo um problema que nós poderíamos ter resolvido, se tivéssemos tido o quê? Rapidez. Agora, calma, que nós falamos antes o quê? Também não é sangria desatada. Não é? Você chegou, bateu, valeu, porque tem que esperar o quê? O que a gente chama de sangue esfriar. Aconteceu um problema, a pessoa está ali, vocês discutiram, né? Aí 5 minutos depois você vai falar com a pessoa não vai te receber. Ou até o contrário, porque os ânimos ainda estão exaltados. Mas a gente não pode deixar passar muito tempo. A gente tem que resolver os problemas. E resolver, né, é uma questão, né, de tempo e uma questão de amor, como a gente vai ver daqui a pouco. De abrir mão de muita coisa. A gente não abre mão de muita coisa. A gente tem que abrir mão. A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Sim. E tem uma segunda coisa ainda. E a vida mais tranquila que a gente tem depois que a gente resolve um problema, hein? Já pensaram nisso? Como a vida é mais tranquila quando a gente resolve os problemas? Quando a gente, né, reconcilia. E outra coisa, a reconciliação conosco mesmos. Né? É outro ponto que a gente tem que lembrar. A reconciliação conosco, não só com o outro. Que a gente vai tratar também mais adiante. Jesus não deixou nada para depois. Vamos passar então para mais um item. O sacrifício mais agradável a Deus. Este é muito especial, porque esse vai tratar muito de nós mesmos. Olha só o que Jesus diz. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrar de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar
e diante reconciliai-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Onde é a grande morada de Deus? Onde é que Deus faz morada? Oi? No coração. Tem até uma musiquinha que fala disso, né? Deus fez morada no nosso coração. É a grande morada de Deus, é o nosso coração. A gente abrigar Deus em nosso coração. Então, olha só, esse altar que Jesus está falando, que altar é esse? Somos nós. Nós somos esse altar. Nós somos essa morada. É aí que nós vamos depositar. Então, quando a gente fizer alguma coisa contra alguém, né, o que a gente tem que fazer? Tirar esse peso de dentro do nosso coração. Como é que a gente faz isso? Porque a gente mantém mesmo muita coisa no nosso coração. A gente faz um procedimento que outras religiões fazem, que é o quê? Mortificação. A gente se mortifica. Ao invés da gente, né, ir lá, tirar aquele peso e conversar com a pessoa, resolver o problema, fazer a reconciliação, o que a gente faz? A gente se mortifica, a gente se pune. Aí a gente dorme demais, a gente dorme de menos, aí a gente tem que tomar remédio. Aí a gente toma aquele remedinho que hoje é um sucesso de venda, né? Qual é mesmo? Aquelas gotinhas. Oh, meu Deus do céu. Oi? Rivotril. É o sucesso de vendas, né? É o grande momento contra a mortificação, é o grande momento contra a reconciliação conosco mesmos, com o nosso adversário e conosco mesmos, né? É o Rivotril. A gente toma Rivotril. Ou a gente toma Rivotril, que é uma agressão. Toda vez que a gente ingere uma droga, né? Por exemplo, a gente vive com dor de cabeça pelo aborrecimento. A gente ingere uma droga, né? São duas agressões. Claro que o remédio vai nos capacitar, né? Vai baixar a dor, a gente vai pensar melhor. Mas a gente não tem que. O grande momento é não tomar o remédio novamente. A gente aproveitar a chance, né, do impacto químico, né, que é uma dádiva divina. O remédio é uma dádiva divina. E a gente aproveitar esse momento. Então o que acontece? A gente se mortifica. Como é que a gente se mortifica? A gente come demais, come de menos, dorme demais, dorme de menos, toma remédio. E aí a gente vai se punindo. E tem outra coisa que a gente faz também. É o tradicional, eu não mereço. E aí a gente começa a se sabotar. Nós começamos a não querer sair. A gente começa a ficar desanimado. A gente começa a achar que tudo está ruim. E aí vem uma coisinha chamada depressão. Né? Depressão. Que é o quê? Depressão é aquela melancolia de nós não estarmos fazendo aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Ou seja, nós estamos nos mortificando em vez de ficar vivificando. Fazendo um trocadilho aí. Mas é isso que a gente tem que fazer, viver. Mas a gente se mortifica. Então, aquele altar, né, que está no nosso coração, a morada, aquela morada fica escura, fica trancada, né? E nós vamos nos fechando. E a gente não sai de casa e a gente se deprime. Mas o que Jesus diz? Vou até repetir. Quando fortes depor vossa oferenda no altar, vos lembrades que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixa a vossa dávida junto ao altar e vai se reconciliar. Então, olha aquele movimento do perdão que nós falamos no início. Nós saímos. Olha o movimento de dentro para fora. Olha esse movimento que a gente faz. Doação. Abrir mão. Devotamento. Né? No Evangelho tem muito isso, né? Devotar. Né? Sacrificar. Né? Então a gente abre mão. Mas abrir mão não é uma coisa muito fácil. Abrir o altar, abrir a sua morada, né? Deixar-se ser percebido pelo outro, para a gente é muito difícil, porque a gente se preserva, a gente se fecha, a gente não quer se mostrar. É como se fosse um escudo. E nós devemos fazer o contrário.
Se a gente quer amar verdadeiramente, a gente tem que se mostrar, a gente tem que se abrir, né? O sacrifício, né? Ou seja, né? O grande momento em que você se doa sem medo. Você não tem medo, porque você confia naquilo que você está fazendo. Benevolência. E aqui, aí, até continuando aqui, o sacrifício mais agradável que Deus quer de nós é a nossa reforma íntima. E a gente lembra novamente, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá, né, como é que você reconhece o verdadeiro espírita? Aquele que, né, se esforça em combater as tendências más. Ou seja, é aquele que está expurgando aquilo, aquele que está se reformando, está colocando para fora aquelas coisas velhas e se renovando com coisas novas. Vamos para mais um item. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho de vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso próprio olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso próximo. Isso é bem claro, né? O argueiro, né, seria o cisquinho, e a trave é uma trave mesmo. Não é? Então, quer dizer, a gente não vê um cisquinho e a trave, né? A gente vê o detalhe e não vê a trave. Tem uma história interessante. Estava um sujeito, né, na casa dele, sentado na sala, e aí está vendo pelas vidraças da janela, está vendo a vizinha pendurar os lençóis, né? E aí ela chega para a mulher dele e diz: nossa, a nossa vizinha é muito desleixada. Olha o estado dos lençóis, ela não lavou aqueles lençóis. Olha como os lençóis estão sujos, estão amarelados, estão muito mal lavados. Aí a mulher chegou: peraí que eu já vou resolver esse problema para você. Aí foi lá, pegou um balde com água, com um pano. Agora você pega a sua janela e lava, por favor, que aí você vai ver que o problema não é o lençol da vizinha, é você que esqueceu de limpar a sua vidraça. Então, essa é a história que Jesus nos narra, né? Nós descuidamos com o nosso, descuidamos com as nossas coisas, né? E qual é a grande lição, né, que Jesus quer nos passar quando fala da trave, do argueiro e da trave? A caridade. Que de fato o que está acontecendo aqui, né, é que Jesus está nos preparando, quer dizer, o Evangelho está nos preparando para nós entendermos aquela parte, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita, e fora da caridade não há salvação. E está preparando a gente para isso. Para a gente fazer caridade, a gente tem que ter uma coisa: a gente não pode reparar no outro coisas, detalhes pequenos. Você não pode ficar reparando pequenas coisas. Você tem que ver a necessidade dele. Um exemplo interessante é o seguinte: vem a pessoa, pediu uma ajuda, aí você olha de cima a baixo: esse aí vai comprar crack. Esse aí vai comprar crack. Não, não vou dar dinheiro para ele. O que a gente está fazendo, né? A gente está reparando. Então, será que é? Será que ele é viciado? Será que não é? E quem garante que aquele dinheiro não é realmente para ele comprar uma coisa que ele está necessitando, como um pão, como comida? Mas a gente julga. E a gente volta, olha como a gente volta a todas as lições anteriores. A gente julga, a gente ataca, a gente não perdoa, porque faltou indulgência. O que é indulgência? Indulgência é você não reparar faltas alheias. É não saber, não se importar se a pessoa é viciada, não se importar se ela é um assassino, não se importar se ela é Flamengo, não se importar com nada. Tem alguém flamenguista aí? Não, né? É que eu lembrei que o seu Salomão era flamenguista. Mas a gente brincava, né, com essas coisas. Mas a gente não se importar. E será que quando a gente vai dar a ajuda, a gente está pensando nisso? Eu vou ajudar porque ele é bonitinho. Eu vou ajudar porque
fez alguma coisa para mim. Olha a troca. Como é que a gente ajuda? Como é que é o mecanismo de ajuda? Como é que é isso? Será que a gente está com a trave no olho e não enxerga, realmente não enxerga a quem a gente está ajudando? E a gente repara nas mínimas coisas? Porque se a gente não consegue fazer isso, o nosso conceito de caridade vai estar muito prejudicado. Nós temos que nos acostumar com esses conceitos que Jesus passa para a gente, estudar e colocar para dentro, para a gente poder fazer a caridade, que a gente não julga. Olha que dificuldade. Até tem um conhecido meu, ele resolveu muito bem esse problema da forma de dinheiro. Ele agora, no carro, ele anda com um pacote de biscoito que ele compra, os biscoitos maisena, esse negócio todo, ele coloca lá, né? E na mochila ele carrega também. Então, quando pedem dinheiro para ele, para não ter aquela consciência pesada de dinheiro, ele tira o biscoito e dá o biscoito. Né? Ele falou que às vezes não é bem recebido, não. Né? Mas, de qualquer forma, agora tudo é a sensibilidade. Novamente, eu volto a insistir, a trave no nosso olho. Porque se nós estamos voltados a fazer a caridade, a ajudar o próximo, a gente abre uma percepção. Gente, intuição, os Espíritos falam disso. Né? Mais uma vez, quando perguntam, né, se nós somos influenciados pelos Espíritos, eles nos dirigem. Então, se a gente está em prece, se a gente está voltado a ajudar alguém, você acha que a gente vai ter um Espírito que vai estar ali do nosso lado, avisando, ó, não dá dinheiro para esse não, dá o biscoito. Não, esse aí dá o dinheiro que ele está precisando muito. E quem sabe a gente chega no ponto em que nós vamos ouvir nitidamente, ele está precisando de remédio. Né? Vá à farmácia, ou então encaminha, porque ele precisa de medicamento. Ou, quem sabe, até você... Um dia a gente vai chegar a esse ponto. A gente vai pegar ele pelo braço e dizer, não, meu irmão, vem comigo que eu vou te dar uma ajuda efetiva. Já pensou? Quando esse dia chegar? A gente vai conseguir, um dia a gente vai fazer isso. Dar ajuda efetiva. A gente vai ouvir com clareza. E olha só, nem ouvir os espíritos, não, às vezes ouvir o coração daquele que está na nossa frente, porque a gente não vai ter mais a trave. A gente vai enxergar bem. E a gente não vai reparar o argueiro. E aí sim, a gente vai fazer a ajuda que realmente Jesus nos pede, aquela caridade integral. E aí, olha só, a palavra julgamento sempre aparece quando a gente vai falando, e esse aqui é o nosso penúltimo item. Não julgueis para não seres julgados. E aí fala assim, não julgueis, né? Desculpa, a gente é o último. Não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. E a gente para só para pensar sobre julgamento. O que é julgamento? Julgamento é igual a prova? Não. O julgamento é o que vai acontecer com você se você cometer alguma coisa. E aí o que acontece? O julgamento, né, é aquela... Né, usando uma palavra mais simples, né, o julgamento é a pena que você deverá cumprir. Mas não necessariamente a pena em si, mas o que é determinado como pena. Então, por exemplo, você agride alguma pessoa e você é julgado e condenado a 3 anos de prisão, por exemplo. Mas a pena não é necessariamente 3 anos de prisão. Não é isso. Você pode, durante a prova, ou seja, durante a pena, né, se comportar bem, prestar serviços, e aí você sai na metade do tempo, ou sai bem antes. Cumpre até 1/3 da pena, 1 ano. Então, o que é o julgamento? O julgamento é aquilo que vai nos cair, aquilo que vai fixar na nossa consciência, porque nós temos as leis de Deus na nossa consciência, é aquilo que vai ser fixado na nossa consciência. E aí o que vai acontecer? Vem a prova. Vem a prova. E eu acho que todo mundo já ouviu essa história. Aquela história do sujeito que veio para perder o braço e acaba perdendo o dedo mindinho. E já tem fatos comprovados que não é o Lula. Né? Ele perdeu só o dedo mindinho. O que é isso? Né? Ele foi
julgado? Foi. Teve uma prova para ele? Teve uma prova para ele. Mas aquele negócio, qual era a prova? Era perder o braço, mas ele conseguiu alterar isso. Por isso que julgamento é uma coisa muito relativa. Por isso que a gente não deve julgar as pessoas. A gente não pode julgar as pessoas, porque o julgamento é muito relativo. Porque a gente não sabe como é que a pessoa vai proceder, como é que a pessoa vai cumprir aquilo a que foi imposta uma pena da qual ela passou por um julgamento. Então a gente não tem capacidade para isso. A gente não sabe o que vai acontecer. É o futuro, gente. E o futuro a Deus pertence. Não pertence a nós. Então a gente não pode julgar. Esse processo é muito interessante. É um raciocínio que a gente tem que ter guardado dentro da gente. A gente não pode julgar. A gente não sabe como é que o outro vai se desempenhar. A gente não sabe como é que o outro vai cumprir aquela prova ao qual ele foi julgado. Então como é que você vai julgar? Não tem como. A gente não pode adivinhar. Mas continua então, né? Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E aí o que acontece? É a medida que você colocou, não é a medida do outro. Porque o outro a gente não sabe o que vai acontecer, como a gente raciocinou agora. Porque é uma prova futura, que a gente não sabe como é que vai se desempenhar. Agora, a gente já determinou. Você vai ficar preso 3 anos e está acabado. Está acabado? E se ele se comportar bem? E se ele trabalhar? E se ele fizer, né, modificações internas que sejam aprovadas, né, pelo Conselho Penal que ele tiver submetido? Ele vai sair antes. E como é que você julgou? Então como é que você determinou essa pena? Você sabe, você adivinhou o que ele sente? Você adivinhou o futuro dele? A gente não pode fazer isso. Está aí porque não julgueis para não ser julgado. E aí vem aquela outra passagem linda, é que Jesus fala assim: então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a em pé no meio do povo, disseram a Jesus: mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério, ou seja, foi presa em flagrante. Não tem jeito, ela é culpada. Ora, Moisés, pela lei, ordena que lapidem as adúlteras. Né? Qual sobre isso a tua opinião? Jesus não podia se contradizer. O que ele falou? Não vim destruir a lei. Então, ficou ele quieto naquele momento. Diziam isto para o tentarem ter o que acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever a terra com o dedo. E aí, as lendas do céu, adoro falar isso, as lendas do céu. Essa é só uma expressão, né? É porque o que acontece? Humberto de Campos, em Boa Nova, ele conta todas aquelas histórias que não estão nos evangelhos, né? E que são comprovadas, né? Estão nos arquivos. Então a gente brinca só falando de lendas do céu para dar um charme. Por exemplo, uma das lendas do céu é Covades. Covades é uma das lendas do céu, que tem até o filme, né, que Pedro está fugindo de Jerusalém, né, de Roma, desculpa, que a coisa lá está fechando o cerco contra os cristãos, e aí vem Jesus de frente para ele. Aí Pedro, Jesus, abriu os braços e Jesus passou direto. Aí, Covades, onde você está indo? Eu vou para Roma, é lá que precisam de mim. Se você está indo para o lado contrário, né, mas é lá que está a necessidade do Evangelho. E aí Pedro vai, muda e acaba crucificado de cabeça para baixo. Né? Mas ele foi para onde necessitavam dele. Então são essas lendas do céu, mas são todas verdadeiras. E o que Jesus abaixou? Diz que ele escrevia, né, os defeitos humanos. Né? Então o egoísmo, né, até adultério mesmo. Então ele começou a escrever. Quem sabia ler eram poucas pessoas, mas quem estava começando a ler já começou a pesar a consciência, o coração começou a ficar pesado. Aí continuou. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra.
E aí ele voltou a se abaixar, continuou a escrever. Quando os que interrogaram, esses ouvindo falar daquele modo, se retiraram após o outro. E é que o mais interessante, né, que os velhos vão na frente, né, depois os mais novos. Quer dizer, quem tinha mais aí culpa no cartório, como se diz aí no popular, né, quem tinha mais pecado se retirou primeiro. O que a gente tem que pensar sobre isso? O que a gente vai pensar? Né? A gente não está fazendo estudo completo, não. A gente está conversando sobre alguns pontos que são interessantes na nossa vida cotidiana. A primeira pergunta: quem é que tem razão nesse evento? Todo mundo tem razão. Né? Todo mundo estava com a pedra na mão, estava cheio de razão. Né? Por quê? Primeiro, era lei. Segundo, a menina foi pega em flagrante. Era culpada. Então estava todo mundo com razão. Mas aí vem a pergunta que dá nossa reflexão dessa lição aí. A reflexão é a seguinte: né? Ter razão é estar certo? Essa é a grande pergunta. Por quê? Os advogados, eles chamam, às vezes, algumas leis, as leis têm espírito. Ou seja, existe na lei alguma coisa que pode ser interpretado. Você vai além daquilo que está escrito. Não inventaram nada de novo, porque Paulo falou o seguinte: a letra mata, o espírito vivifica. Paulo falou isso. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo tinha estudado os evangelhos e tem lá uma parte que Jesus fala o seguinte: não vim, né, trazer a paz, mas a espada. Então Paulo sabia o que estava dizendo. Então, quando ele escreve essa epístola, né, e já estava preparando as pessoas: olha, você pode ter razão, está escrito isso, mas não está certo. Você tem que interpretar. Porque nós estamos cheios de razão. A gente tem razão. Né? Então, aquele negócio, quando, né, acontece, né, essas barbaridades, né, onde as pessoas cometem crimes hediondos, as pessoas têm razão em reclamar. As pessoas têm razão em pedir justiça. Mas essa justiça, que espécie de justiça é essa? É uma vingança? Ou é a justiça que nós esperamos, que é a justiça de amor? Então, que tipo de razão, né, essas pessoas estão tendo? Elas estão certas em pedir essa justiça? Então, essa é a reflexão que nós temos que ter. Muitas vezes nós estamos cheios de razão, mas será que a gente está certo perante o Evangelho? Será que aquilo necessita de alguma reflexão? Será que aquele fato necessita, né, que nós pensemos um pouco além daquilo que a gente está vendo? E aí como faz falta a visão reencarnatória, não é? Quanta coisa a gente compreende pelas vidas passadas, quanta coisa a gente compreende que nos passam despercebidas. Né? O próprio calor. Né? Por que a gente está sentindo calor? Né? Alguma coisa aconteceu na vida passada, porque senão a gente não estava sentindo tanto calor, não é isso? Né? No outro dia a gente estava falando e surgiu a ideia como é que é? Dessa campanha eleitoral, né? Então, que negócio, a gente assistir a campanha eleitoral não é fácil, porque a gente sabe, né, o que acontece na vida política brasileira. Mas o que a gente fez para estar nesse contexto político que nós estamos vivendo? O que aconteceu antes? Porque a gente tem muita razão, a gente está cheio de razão de reclamar. Agora, será que a gente está certo no ponto que a gente exige certas coisas? Né? E aí a gente volta, olha só como as lições estão encadeadas. Não julgueis para não ser julgados. Ou seja, a gente está pedindo, né, uma penalidade para uma pessoa, né, mas a gente não está contando que essa pessoa pode se transformar, como a gente está se transformando agora. Vamos colocar no lugar dessa pessoa? A gente pede a ela 3 anos de prisão, ela não pode sair, 3 anos de prisão. Aliás, até pouco, porque houve um acontecimento muito triste na tomada do Morro do Alemão,
né, e que ouvi de muitas pessoas isso, quando os rapazes estavam fugindo, né, até dentro de um carro, muitos correndo, e aí muita gente disse, é a hora de matar esse pessoal. Ou seja, julgou e aplicou a pena. Se você tivesse ali correndo, acuado, será que a gente não deu um tempo deles se arrependerem? Será que a gente não deu um tempo deles se transformarem? Vamos voltar ao início? Misericórdias. Todos são dignos de receber amor. Todos são dignos. E eles são dignos, tão dignos quanto nós. Eles têm aquela dignidade, ou seja, eles têm uma posição de receber amor. Principalmente naquele momento. Mas a gente julga. Quem garante que ao longo da pena, porque a gente decretou a pena, eles vão ficar presos 100 anos. Né? Quem indica que ao longo da pena eles vão sofrer uma transformação moral? Não, mas vão ficar 100 anos porque a gente quer que seja 100 anos. É assim. Mais uma reflexão, só para a gente terminar. A matemática divina é muito interessante. E na matemática divina não inclui julgamento, inclui prova. E diversas provas nós temos que, quando Deus nos impõe algo, Ele impõe praticamente 1/10 daquilo que nós realmente fizemos. Porque se imaginem só, vamos aplicar o momento da Terra. Um professor pede para vocês lerem um livro. E aí ele vai aplicar uma prova. Na prova ele chega assim e fala, o livro tem 200 páginas. Eu quero que você transcreva o livro da página 1 a 200. Legal, né? Alguém vai conseguir? Só uma mente prodigiosa, e olhe lá. O que o professor vai pedir? Ele vai pedir o personagem principal, fatos importantes, o final. É isso que ele vai pedir. Deus ia pedir, então, o livro inteiro para a gente, sabendo que a gente não tinha capacidade para isso. Então ele pede o quê? Ele pede um momento que nós possamos pegar aquilo e tirar o aprendizado. Agora, se nós julgamos e decretamos a pena, você vai ter que ler o livro e está acabado. É assim. A gente não pode julgar. A gente tem que perdoar. Porque a gente não sabe como é que o coração vai reagir. E principalmente das nossas modificações. Quais são as implicações que depois, no futuro, nós vamos ter com essas pessoas. E se elas desencarnarem antes, elas vão ser nossos obsessores. Vamos impedir isso. Não vamos julgar. Vamos ter misericórdia. Vamos perdoar esse trabalho interno de dentro de nós. Bom, o que nós quisemos hoje, então, né, era justamente pontilhar, trazer pontos, pensar sobre, né, pegar cada trechinho, tirar uma observação, para a gente notar o quanto a gente tem para estudar no Evangelho, o quanto é possível tirar lições preciosas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu agradeço muito essa acolhida. Gente, eu confesso que eu fiquei tão emocionado hoje, eu não sei nem se eu falei direito, sinceramente, porque eu fiquei assim, eu olhava assim os espaços, eu lembrava de coisas, foi assim um momento muito, de sentimento muito forte para mim. Eu agradeço muito a esta casa, na qual me tornei espírita, agradeço muito a todos aqueles companheiros que aqui passaram, que estão aqui trabalhando, né, construindo, né, essa pátria do Evangelho, o Evangelho de Jesus em nossos corações. Muito obrigado pela oportunidade, muita paz a todos.